Eu tinha preparado um pronunciamento hoje para falar sobre um projeto que estou apresentando a essa casa e que vou protocolar no início da semana que vem, que diz respeito à limitação da incidência do ICMS nos serviços de banda larga. Tenho certeza que é um projeto que terá um grande impacto na vida das pessoas que utilizam a internet e também um impacto para baratear o custo da internet banda larga. Mas não poderia deixar de falar sobre um assunto que eu tenho visto que tem tido uma grande repercussão nesta casa, em pronunciamentos de parlamentares e também na imprensa, que é a MP 630, que o Senado da República votará na próxima terça-feira, e que trata do RDC, o Regime Diferenciado de Contratação. Eu tinha preparado para fazer esse debate no dia da votação, mas acredito que o tema tem tomado muito espaço e também tem sido colocado nessa casa por diversos parlamentares e cabe a nós fazermos esclarecimento para que as versões não se transformem nos fatos da realidade. E eu estou vendo muitas versões, estou ouvindo muitas versões que são inconsistentes e que não guardam relação com o que de fato nós estamos propondo. O RDC, e é importante dizer que essa medida provisória ela tem foco no RDC integrado, ou seja, é aquele que diminui as fases do processo licitatório. O RDC integrado é uma forma de contratação focada em resultado. Logo, há mais preocupação com a qualidade do que no regime tradicional da contratação da Lei 8.666. A lei exige que a licitação tem de ser feita, a RDC, com um anteprojeto de engenharia, que defina, entre outros aspectos, a concepção da obra de engenharia, os níveis de serviço desejados, as condições de solidez, segurança e durabilidade da obra. Por isso, não é correto afirmar que o poder público, que o Estado brasileiro abre mão de definir os conceitos da obra ou de fazer o projeto e acompanhar esse projeto. Na realidade, o anteprojeto que nós temos que apresentar, e hoje, com os mecanismos que nós temos na área de processamentos, enfim, nós conseguimos fazer anteprojetos de melhor qualidade do que os projetos básicos. E os anteprojetos têm que ter concepção da obra. Então, eu tive a oportunidade de estar com os arquitetos do meu estado, com a Associação dos Arquitetos do Paraná. Eles manifestaram essa preocupação de que eles ficariam sem ter intervenção no processo. E eu disse, não é verdade, porque os arquitetos não fazem o projeto executivo da obra. Quem faz projeto executivo da obra é engenheiro. E, na realidade, grande parte dos projetos executivos, mesmo aqueles que são licitados pelo poder público e depois são licitados em obra, são feitos, corrigidos ou executados no curso da obra. Por isso, eles chamam-se projetos executivos. O que embasa antes uma obra é o chamado projeto básico. Ou, no caso agora, o anteprojeto. Nós estamos fazendo anteprojetos de melhor qualidade do que se fazia há 10 anos os projetos básicos. E no caso dos arquitetos, eles entram na concepção da obra. É muito difícil você ter um trabalho arquitetônico numa obra de engenharia rodoviária, a menos que você tenha uma ponte diferenciada, que você tenha uma obra de arte diferenciada que requer esse trabalho, senão é muito difícil. Agora, os arquitetos têm um papel fundamental, são importantes e é vital no planejamento, principalmente do espaço urbano, ou seja, na concepção da obra. Se nós vamos fazer um estádio, se nós vamos fazer uma escola, se nós vamos fazer um museu, é importante que, além do projeto de engenharia, a gente tenha um projeto arquitetônico de concepção, que aquela obra ela esteja em harmonia com o espaço onde ela vai ser construída. Pois bem, isso não é retirado com o RDC, porque o anteprojeto que vai servir de licitação, ele tem que trazer a concepção. Então, nós podemos continuar fazendo, por exemplo, concursos públicos para arquitetos para que façam concepções de obras de engenharia e estejam juntos no anteprojeto. Nós não vamos estar tirando o mercado de trabalho dos arquitetos e nem vamos estar tirando o mercado do trabalho dos engenheiros. E não é verdade que o Estado abre mão da qualidade do projeto, porque ao fazer o anteprojeto de engenharia, ao colocar qualidade nesse anteprojeto de engenharia, ao licitarmos, nós vamos estar dando a linha e vamos estar dizendo o que nós queremos daquela obra. Quem vai ficar responsável pela obra é quem vai executá-la.
E por que isso hoje é importante, senador Pedro Simon? E sei que Vossa Excelência se preocupa muito com essa matéria, porque pude escutar vários pronunciamentos de Vossa Excelência a esse respeito. Por que é importante? Porque hoje nós dividimos o processo de construção da obra em contratação de projeto e depois contratação da obra. Para fazer uma licitação de um projeto executivo, nós demoramos pelo menos 6 a 7 meses. Fazemos o anteprojeto e fazemos a contratação do projeto executivo. 6, 7 meses para fazer a licitação. Ganha uma projetista, ela leva mais uns 9 meses para fazer o projeto. Depois disso, eu licito para fazer a obra. Se é uma obra grande, no mínimo 9 meses de licitação. Bom, aí quem ganha para fazer a obra já começa a dizer que aquele projeto está há muito tempo, que os preços têm que ser revisados, que tem fatos ali que não se coadunam com a obra que vai ser feita, que tem erro no projeto e começa a se pedir os aditivos de obra. Nós temos vários casos assim. Aliás, a maioria dos casos das grandes obras, nós temos uma série de aditivos. Até porque, muitas vezes, a construtora, para ganhar uma obra, faz um desconto que acaba não sendo compatível com a realidade da obra. Eu já vi construtoras fazendo desconto de 20%, 30% e acabam ganhando a obra. Aí depois não consegue terminar e põe a culpa no projeto para fazer aditivos. E aí se faz aditivos para poder terminar a obra. E não quer dizer que a União, que o Estado não esteja fiscalizando, mas não se tem governabilidade total do projeto. Quando se faz o RDC integrado, licita-se o anteprojeto. Quem vai construir a obra tem que fazer o projeto executivo. Ou seja, ele é responsável pelo projeto e vai ser fiscalizado por isso. A União não abre mão, o Estado não abre mão, o Poder Público não abre mão da fiscalização. Até porque todos os órgãos de controle vão estar presenciando todas as fases do processo. Não tem por que dizer que não tem clareza, que não é algo aberto. Muito pelo contrário, até porque a informatização desses processos e fases do RDC permite um acompanhamento em tempo real das contratações e da própria execução da obra e mais fácil acesso a todos os detalhes do processo por parte desses órgãos. Isso quer dizer o quê? É uma obra que não tem aditivo, é vedado o aditivo. Por isso que no RDC integrado, o máximo que se consegue de desconto é cerca de 5%, 6%, porque a construtora sabe que não pode afundar no preço, porque ela vai ter que entregar a obra em cima do projeto que ela fizer. E ela vai ter prazo. E eu gasto para fazer isso, não é porque eu economizei fase, eu deixei nessa economia de fase de ser transparente. Eu gasto para fazer uma única licitação cerca de 9 meses. Então, uma contratação que demoraria 2 anos, 2 anos e meio, até 3 para fazer, nós fazemos em 9 meses. É óbvio que isso barateia o custo, porque é menos tempo gastando com burocracia, é menos tempo que os preços que foram orçados e foram licitados vão ser corroídos pela inflação ou mesmo porque não consegue... Desculpe lhe interromper, só para complementar a moçada que está nos visitando, estudante do curso de Direito da Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica de Betim, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Todos eles aqui do lado também? Desse outro lado? Esses são uma turma, esse é outra turma, que nós vamos sair já, depois eu anuncio eles. Não, mas pode anunciar, de onde eles são? Vocês são de onde? Gaúchos, lá do meu Rio Grande. Presidente do Só seu agora eu Rio que vou Grande. bater palma. E estão no plenário os 3 senadores do Rio Grande, não é nenhum bairrismo, viu? Senadora Anabélia, senador Simon e esse que vos fala. Vocês combinaram, né, presidente? Tudo combinado, inclusive com o pessoal aqui de Betim também. Inclusive as palmas foi combinado, viu? Então palmas para todos, então. Senadora Gleice com a palavra. Bem. Então, o que eu queria chamar a atenção é que há um falso debate sobre a ausência de transparência, ausência de controle e de acompanhamento do processo. Na realidade, há um ganho. Hoje, um editorial do jornal Valor Econômico traz uma contraposição ao projeto, a MP 630, ao projeto de RDC. E faz várias críticas. Entre elas, chega nesse ponto que eu estou falando e dizendo o seguinte, que nós estamos afirmando que não há revisão de preços, que não há aditivos,
aditivo, mas que a lei permite, o RDC permite sim, para recomposição de preço por conta de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. É óbvio que isso não tem a ver com aditivo contratual. Isso tem a ver com aspectos que não estão na governabilidade nem do Estado e nem do contratado. É uma chuva, é um processo longo de seca, é uma situação que inviabiliza a realização daquela obra e que o Estado ou o contratado precisam dar o retorno e que o preço ajustado naquele momento já não já não dá mais para ser executado frente às condições que se colocam. Mas aí continua o jornal e diz o seguinte: mas também tem um inciso que diz que por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhorar a adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública. E termina aí. Ele não discorre depois o que continua o artigo, desde que não decorrentes de erros ou omissões, que são as principais causas de aditivos que nós temos hoje, por parte do contratado, observados os limites previstos na Lei 8.666. E também, me desculpa o jornal pela franqueza, mas é uma má-fé fazer um editorial desse, falar sobre um artigo que não está sendo objeto de mudança na MP 630. O artigo a que se refere o jornal, o artigo a que se refere o editorial, é um artigo que já é lei, não está na medida provisória. Então, nós não estamos discutindo, não está no foco da discussão dessa casa. Por isso, eu queria fazer esses esclarecimentos, porque senão as versões passam a ser verdade e nós vamos deixar passar uma oportunidade ou perder a oportunidade de fazer uma importante mudança no sistema de licitações desse país. Nós não estamos acabando com a Lei 8.666, nós estamos dando um outro mecanismo, um outro instrumento para que o administrador possa utilizar, que reduz tempo, aumenta, assim, a eficiência do acompanhamento dos órgãos de controle. Tenho ouvido crítica porque diz que o orçamento é oculto, o orçamento é sigiloso, o orçamento não é divulgado para quem vai participar da licitação, até porque você evita conluio, evita que as empresas saibam quanto a administração está orçando aquela obra e acabem fazendo entre elas uma composição. Então, o orçamento é oculto apenas para quem vai participar, mas não é oculto do Tribunal de Contas da União, não é oculto do Ministério Público, não é oculto da Controladoria Geral da União. Todos os órgãos de controle têm acesso. Então, eu queria ressaltar esses pontos, senhor presidente, porque eles são fundamentais para que a gente tenha clareza do avanço que significa o regime de contratação, o regime diferenciado de contratação. Um outro aspecto que eu quero aqui levantar e deixar claro, e que tem se dito muito nessa discussão, é que os estádios foram feitos, a contratação, a construção dos estádios foram feitos no regime diferenciado de contratação. Não é verdade. Nenhum estádio utilizou o RDC para fazer as suas obras, nenhum. Até porque a maioria dos estados, com exceção de 1 ou 2, são obras privadas, são feitas por empresas privadas, os clubes são pessoas de direito privado, portanto, não foi usado o regime diferenciado de contratação, senador Pedro Simon. Nenhuma. O único estádio, um dos únicos estádios que é público, que é o de Brasília, foi usado a Lei 8.666. E foram vários aditivos feitos para correção de preço. Então, isso é importante deixar claro para que a gente não faça uma avaliação com informações que não correspondem à realidade dos fatos. Eu queria só dizer a vocês, aos senhores, mostrar aos senhores alguns exemplos de projetos executivos feitos antes da licitação da obra. Nós temos um exemplo, que é a BR-101 em Pernambuco, lote 7, em que o projeto executivo faz um traçado nesse trecho dentro de um ribeirão, utilizado para captação de água e existente desde 1948. O projeto teve que ser corrigido pela empreiteira que ganhou a licitação da obra. E, obviamente, que tivemos que fazer aditivo contratual, porque não era culpa da empreiteira. A projetista está sendo agora processada pelo DENIT. Um outro exemplo, BR-135 no Maranhão, Bacabeira, Miranda do Norte. O projeto executivo indicou a necessidade de execução de 60 quilômetros de barreira New Jersey em 30 quilômetros de rodovia. É um erro absurdo.
E aí depois esse projeto vai ser licitado e quem tem que consertar isso é a empreiteira que vai fazer o projeto. E vai pedir, obviamente, aditivos para consertar, porque tem que refazer todos os seus quantitativos. Eu estou aqui com vários exemplos, não quero cansar, mas são vários exemplos que o DENIT outros órgãos da União têm nos mandado. Então, é importante, e eu queria fazer esses esclarecimentos aqui hoje, para que essas versões não se consolidem em fato. Nós estamos tendo com o RDC integrado uma economia de tempo e que isso se reflete numa economia de recursos muito expressiva para a administração pública. Nós estamos utilizando bastante o RDC na finalização das obras dos aeroportos, conseguimos avançar muito com isso. Agora, nas obras do DENIT, 80% das licitações homologadas pelo DENIT nos últimos meses foram resultados do regime diferenciado de contratação. Então, isso mostra agilização no processo e ganhamos muito em termos de dias para contratar obras. Por exemplo, o indicador de tempo médio da Infraero. Numa concorrência, agora em 2013, levava-se 135 dias. Numa tomada de preço, 83 dias. Num RDC integrado, 53 dias. E em nenhum momento isso significou falta de qualidade da obra, falta de acompanhamento técnico ou falta de que o poder público, quem está licitando, tivesse a governabilidade sobre o projeto. No caso de redução de obras do DENIT, é mais impressionante ainda. Pela Lei 8.666, uma obra de rodovia, da elaboração de projeto básico, anteprojeto, até o início da obra, portanto, licitação em todas as fases, 774 dias. Usando a contratação integrada, o RDC integrado, 379 dias. Isso é ganho para a administração pública, isso é ganho para quem utiliza as obras públicas, é ganho para o orçamento público. Então, eu queria fazer um apelo a essa casa, para que a gente fizesse uma discussão clara sobre isso. Fazer um apelo aos engenheiros e aos arquitetos do Brasil. Primeiro, dizendo que não vão perder em nada. Aliás, os engenheiros continuarão a ser contratados, se não pelo poder público, pelas empresas privadas, que para fazer os seus projetos executivos, e os arquitetos continuarão sendo responsáveis pela concepção das obras, poderão participar dos concursos públicos, serão ainda requisitados pela administração pública para fazer. É importante que a gente resgate a base dessa discussão para que o país não perca tempo, para que nós consigamos ter um processo administrativo mais ágil, mais eficiente, como tem os Estados Unidos, que se utilizam do RDC, como tem a Comunidade Europeia, que se utiliza do RDC e consegue fazer bons contratos. Até porque quem está executando uma obra e é responsável pelo seu projeto, é responsável pelo conjunto da obra, vai ser fiscalizado no todo e vai ter, sim, que dar muito mais atenção à qualidade. E é o que nós temos notado nos projetos que estamos executando por RDC. Agradeço muito, senhor presidente, e agradeço todos os senadores que me ouviram, quem me ouviu também pelo rádio, pela TV Senado, porque essa é uma matéria de grande importância e que essa casa deve fazer a discussão na próxima terça-feira.